que os irmãos tenham motivo de vitória, está aqui louvando e bendizendo e o adorando ao santo nome do Senhor Jesus. Desde já sou grato pela essa rica oportunidade que tem nos dado. Quero agradecer a nossa irmã Silmara, juntamente com a sua irmã, pelo convite. Quero agradecer ao pastor que está aqui no nosso local, o pastor Oscar. Lembro ao pastor que quando eu vim essa igreja, ela era ainda no Recanto, e naquela época eu tinha 14, 15 anos de idade. E hoje, aos 30 anos de idade, Deus me traz de volta. O pastor tem uma história para contar. Que Deus continue abençoando e prosperando a sua caminhada e a sua jornada em nome do Senhor Jesus. Agradeço a Deus do evangelista Mauro, também se encontra ali presente. É uma honra estar ao seu lado, juntamente com o seu irmão Levita Bruno. Queria que os irmãos abrissem a Bíblia comigo no livro de Eclesiastes, capítulo 3 e verso de número 1. Livro de Eclesiastes, capítulo 3 e verso de número 1. Irmãos, eu estava orando a Deus para uma mensagem. Tinha programado outra, mas aquela voz ardente dizia ao meu coração: tu vai ler Eclesiastes, capítulo 3 e verso de número 1. Prometo aos irmãos que não iremos passar além do horário, mas tenha absoluta certeza, aquilo a qual Deus colocar em meu coração, isto prometo entregar nesta noite. Tenha absoluta convicção que a presença do Altíssimo se faz presente sobre esta casa. Livro de Eclesiastes, capítulo 3 e verso de número 1. Os irmãos encontraram? Amém. Que diz assim o verso 1: tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todos o propósito debaixo do céu. Vamos curvar e vamos fazer um minutinho de oração em nome do Senhor Jesus. Sublime Deus, ó Pai, que está no céu, Pai. Quero pedir agora, Pai, a revelação da Sua palavra, Senhor, aos nossos corações, ó Deus. Nesse momento, Pai, que voltamos e adoramos e bendizemos ao Teu santo nome, Pai. Pedimos, Pai, a Tua manifestação, pedimos a Tua glória, e pedimos, Pai, a Tua onipotência. Deus, em Teu nome, em que te adoramos para todo sempre. Podemos assentar em nome do Senhor Jesus. Quando abrimos a nossa Bíblia, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso de número 1, vejamos a história de um homem sábio e inteligente. Diz a história agora que Salomão, na sua velhice, Salomão já não é o mesmo Salomão que escreve a carta aos provérbios. Salomão já não é o mesmo Salomão que escreve a carta a Cantares de Salomão. Agora ele já é um homem sábio na sua sabedoria, na sua inteligência, na sua vivência. Agora ele começa a escrever a carta mais conhecida, a carta mais conhecida dele, conhecida como a carta do pregador. E quando ele começa a escrever esta carta, ele já vem trazendo uma mensagem que
E diz a Bíblia agora que Deus ordena a Miguel. E diz a Bíblia que Miguel desce como um raio, expulsa os demônios. E a Bíblia fala que a mensagem chega ao coração de Daniel. Deus tem resposta para aquele que clama. Chamado de luta, de prova. Quando eu abro a minha Bíblia, lá no livro de Ezequias, capítulo 6, Deus agora, Ele fala ao profeta: vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele fez a ferida, Ele mesmo curará. E quando eu entendo isso, eu vou no livro de Isaías, capítulo 41, verso de número 10, a qual Deus agora, através de Isaías, está dizendo: não temas, não te assuste, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te sustento com a destra da minha justiça, e operando eu quero retirar. E quando eu abro a Bíblia, falando de tempo, eu vejo uma história lá no livro de Gênesis, capítulo 2, verso de número 14. E diz a Bíblia que agora Abraão, ele pega a sua serva, juntamente com o teu filho. E diz a Bíblia agora que Abraão lança Agar no deserto. Ei, talvez tu
vai ter que ver de